Queridos irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero transmitir uma mensagem da parte de Deus para a nossa edificação. Nós estamos em um tempo trabalhoso. O que vemos hoje pelas mídias sociais, através da internet, não é nada bom. Para todos aqueles que observam a palavra de Deus, isto é um aviso, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Um dia, pela fé, ouvimos a palavra de Deus e aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo fez parte da minha e da tua vida. E ele entrou e mudou a nossa vida. Muitos que hoje estão servindo a Deus não gostam nem de lembrar do seu passado terrível de pecado, de iniquidade, de imoralidade. Mas Jesus Cristo entrou no nosso coração, na nossa vida, e causou uma mudança preciosa, cumprindo a sua palavra que diz: operando Deus, quem impedirá? O começo da nossa salvação começou naquele dia, naquela hora, naquele momento em que ouvimos a pregação do Evangelho e aceitamos a Jesus Cristo. A maioria de nós pensávamos que iria ser mar de rosa, mas as lutas chegaram. As lutas parece que são diárias. O Senhor Jesus Cristo, advertindo os seus discípulos, ele disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E vemos aquilo que os discípulos sofreram pela história bíblica depois que Jesus Cristo foi para a glória. Quando Jesus estava aqui, nenhum deles eram apóstolos ainda. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi para os céus. E ele diz: não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós. E ele voltou para os discípulos através do seu Espírito no dia de Pentecoste. Os discípulos receberam o poder e parece que foram blindados. A sua fé foi autêntica e renovada. E cada um deles sofreu perseguição e morte. E a morte deles foram mortes terríveis. Para ficar para nós hoje o testemunho glorioso e fiel de cada um deles. Nós estamos em um tempo abençoado, em um país abençoado. O país é laico? Sim. Temos liberdade de ir e vir? Até agora temos. Não somos perseguidos porque falamos do Evangelho, porque portamos uma Bíblia debaixo do nosso braço, não somos perseguidos, mas as coisas estão apertando. Estão se afunilando. O apóstolo Paulo chegou a dizer para os irmãos: irmãos, não useis da liberdade para dar lugar à carne. E o que nós estamos vendo nesse tempo? A igreja com total liberdade nesta nação, mas por causa disso tem crescido o engano, a imoralidade, a falsidade ideológica. Muitos pregadores dos nossos dias estão trocando
os valores. Muitos já trocaram, parece que não tem mais volta. E é lamentável porque multidões de cristãos estão percebendo que foram enganados por muito tempo, mas começaram a ler a palavra de Deus e descobriram, pela palavra de Deus, que estavam sendo enganados. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que se tornaram apóstolos, não colocavam preço nas suas mensagens, não cobravam para pregar, não dizimavam e não forçava a barra com os cristãos do seu tempo, falando sobre dízimo. No nosso tempo, hoje, muitos pastores estão amaldiçoando pessoas que, por fatalidade, ficam desempregados e param de dizimar. Outros param de dizimar porque têm descobrido este engano no meio cristão do nosso tempo. Porque o dízimo é para o Velho Testamento e uma multidão estão deixando de dizimar. Em contrapartida, líderes estão amaldiçoando estas pessoas. Muitos líderes estão colocando o dízimo como um ponto fundamental para a salvação. Mentira! A salvação foi oferecida por nós, pelo sacrifício da cruz do Calvário. A graça que temos hoje veio a nós pelo sacrifício da cruz. Porque a Bíblia diz que a graça se há manifestado trazendo salvação a todos aqueles que crêem. Nós cremos em Jesus Cristo. A graça nos trouxe a salvação. E o que é a salvação? Perdão, justificação. Só Jesus Cristo pode oferecer esta graça preciosa, esse perdão glorioso, a justificação para aqueles que crêem nele. Agora, muitos homens estão colocando julgos sobre as ovelhas, que um dia Jesus pagou um preço muito alto. O Senhor Jesus Cristo disse que é para ter cautela, para que ninguém engane. O apóstolo Paulo disse: irmãos, eu temo que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos, devoradores, que não perdoarão o rebanho, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu acredito que o apóstolo Paulo foi o que mais fundou igrejas no seu tempo. Lembra as igrejas da Ásia? Tinha muitas igrejas, mas na profecia foi escolhido ali 7 cidades. Na realidade, as igrejas não tinham nomes. Os irmãos que congregavam em Efésio, aliás, em Éfeso, em Esmirna, Tiatira, Pérgamo e assim por diante, acredito que a maioria desses irmãos foi ganhado para Jesus através do ministério da pregação do apóstolo Paulo. E ele disse: eu temo que depois da minha partida entre no meio de vós lobos, que não perdoarão o rebanho. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, só tem a história das 7 igrejas da Ásia Menor. Não existe elas mais. Só existem os mausoléus. Por quê? Por causa do engano. As igrejas foram corrompidas e fecharam todas. É o que está acontecendo nos nossos dias. Está diante de nós o que está acontecendo. Se você for analisar no livro de Ezequiel, capítulo 8, fala ali de uma sequência de revelações. E as maiores revelações iria chegar aos servos de Deus pela janelinha. E a janelinha hoje é o celular.
pelo celular, estamos vendo aberrações, estamos vendo os escândalos que está acontecendo no meio religioso. Olha como está hoje a igreja dos nossos dias. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando o nome de nenhum ministério. Eu estou falando igreja de forma em geral. Olha o que tem dentro dela. Empresários, pastores políticos. Olha os tipos de pastores que temos hoje. Pastores gays, pastoras lésbicas. Parece que é fácil se tornar pastor hoje. Vemos o engano crescente nos nossos dias. Nos nossos dias, o engano está crescendo diariamente. E é lamentável que, quando analisamos isso, os enganadores estão assim de seguidores no YouTube. Não dá para falar o nome de todos, mas vou falar o nome de alguns que estão enganando nos nossos dias. Pastora Nadir, Leonardo, do Rio de Janeiro, pastores que estão vendendo o ministério pela política e está sendo uma vergonha nos nossos dias. É lamentável. Um pastor reconhecido e respeitado no nosso país, mas se vendeu para a política. E está dando escândalo. E cá entre nós, se Boulos ganhar para a Prefeitura de São Paulo, esse pastor vai ser ainda mais achincalhado, porque ele se vendeu à política e causou redemoinho na política nacional, em especial no estado de São Paulo. Pastores que se tornaram políticos, o apóstolo Paulo deixou escrito: ninguém que milita se embaraça com alguma coisa desta vida. Alguma coisa desta vida é política. A Bíblia é um livro político, é claro, mas a Bíblia sabe diferenciar uma coisa da outra. É o livro da sabedoria. A Bíblia diz: escolhei de entre vós homens que presidem sobre vós. A Bíblia manda fazermos a escolha, e a boa escolha. O apóstolo Paulo, preocupado, ele disse: irmãos, antes de tudo, eu vos admoesto que se façam oração, deprecação, intercessão e ação de graça por todos os seres humanos, pelos reis e pelos que estão em eminência. Hoje não tem mais reis, é pelos presidentes e pelos parlamentares. O apóstolo Paulo, preocupado, ele diz: para quê? Para que possamos ter uma vida quieta e sossegada, com toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Mas não é a vontade de Deus que um pastor se torne político. Não é a vontade de Deus que um presbítero se torne político. Não é a vontade de Deus que um evangelista se torne político. Não é a vontade de Deus. Mas hoje, grandes lideranças de grandes ministérios, em vez de estar cuidando do rebanho de Deus, estão nos parlamentos, em Brasília, nas câmeras, cuidando dos afazeres desta vida. E o dever deles é, pela palavra de Deus, cuidar do rebanho de Deus. O dia vai chegar em que Deus
pedirá conta. E muitos irão se arrepender, mas no último dia, e não vai ter mais chance de perdão. Porque a grande realidade está para se revelar e vai se revelar muito breve. Note uma coisa: obreiros fortes, igreja forte. Obreiros fracos, igreja fraca. E olha a liderança, não estou generalizando, mas olha a liderança da igreja. Eu vou falar do nosso país. Aliançada com a política, com a maçonaria, e pasmem vocês, tem até pastores ocultistas. Há bem pouco tempo, um homem morreu e ele era ocultista e conseguiu enganar muitos cristãos. E agora entrou outro no seu lugar, querendo ser pastor também, chamado Vic Vanilla. E vai ter muitas pessoas que vão ser enganadas por esta pessoa, por este homem. Mas olha o que tem dentro da igreja hoje. Gay, que se diz pastor. Lésbica, que se diz pastora. Falsos profetas que se dizem apóstolos. Os verdadeiros servos de Deus estão dentro, no meio cristão. Por quê? Porque estamos no último tempo. E neste último tempo, uma igreja é a que impera no mundo, que é a igreja de Laodiceia. E lembre que para esta igreja de Laodiceia, Jesus Cristo disse: eis que eu estou à porta e bato. Colocaram Jesus por lado de fora. Esta é a igreja dos nossos dias, deste tempo final. Colocaram Jesus Cristo por lado de fora. Cultos que se transformaram em show. Culto aonde se vendem a palavra, o louvor, que é para ser o fruto do Espírito para Deus, mas aquele que canta ou aquele que prega, a maioria estão cobrando por isso. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia Sagrada diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, João 14. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Mesmo vós já sabe para onde eu vou, e conheceis o caminho. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus tudo é falso, tudo é mentiroso. Mas muitos estão dizendo que estão em Cristo. Mas Cristo não está na vida desta pessoa. Muitos estão querendo adaptar a sua vida pecaminosa ao Evangelho de Jesus, que é puro. Jesus Cristo ama o pecador, mas aborrece o pecado. Porque em cada pecador, em cada ser humano, tem dentro dele uma eternidade. E foi por essa eternidade, foi por esta alma que Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Cada ser humano hoje é precioso para Deus, mesmo estando em pecado, em desobediência. Por isso é que Jesus Cristo disse que é para pregar o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Acreditar ou não está com o ser humano.
O dever de cada crente é testemunhar, é pregar a palavra de Deus. Eu quero parar por aqui. Que a graça e a paz da parte de Deus seja sobre todos vocês. Deus os abençoe.